Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos desse sábado incrível para que juntos a gente extraia reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje conosco está Lina Bacelar. Tudo bom, Lina? Tudo bem, muito prazer. Prazer o meu, querida. A Lina Bacelar, ela é campeã de Taekwondo. Ela é 17ª colocada no mundo. Ela já foi 12 vezes campeã nacional e já foi medalha de bronze no Pan-Americano. É isso, Lina? Isso. Então ela tem um conhecimento vasto aqui que nós vamos falar hoje sobre o tema, que é a arte marcial e os benefícios na sua vida cotidiana. Lina, você tem outras conquistas além dessas, né? Quais foram outras? Você tem uma aqui na região boa também, né? Sim, a Fala um gente pouco disputa aqui os Jogos Regionais, Jogos Abertos, né, que são do interior de São Paulo. Eu disputo representando São José dos Campos e nos Jogos Regionais sou tricampeã e nos Jogos Abertos tetracampeã. Ah, que legal, bastante. Então aqui na região também tem, esses Jogos Abertos, eles abrangem o quê? Toda a região, todo o interior de São Paulo, Tá. né? Ah, Os entendi. regionais, eles dividem São Paulo em regiões e aí os campeões de cada região podem disputar os Jogos Abertos. Então, um é no primeiro semestre, e aí, os regionais, e no final do ano tem os Jogos Abertos. E quanto tempo já no mundo da arte marcial que você tem? Eu já estou há quase 15 anos. 15 anos. E esse período desses 15 anos, ou do início, ou já na transformação, qual foi a principal mudança que você sentiu na sua vida? Ou as principais? O que você acha que teve de mais relevante que a arte marcial tenha acrescentado positivamente na sua vida? Olha, acho que muita coisa, não tem nem como pontuar uma coisa só, porque eu comecei sem tanta pretensão e hoje virou a minha profissão, né? Então, acho que foi uma mudança de vida, assim, profissional e inclusive mudei de cidade por conta do taekwondo. Então, assim, me trouxe tudo que eu tenho hoje é graças à arte marcial, ao taekwondo e, assim, internamente muito essa questão do equilíbrio, de como eu me comporto hoje como pessoa mesmo. Eu acho que é graças à filosofia da arte marcial, do taekwondo. Então você usou um termo muito legal já, até para o pessoal já se acomodar no entendimento. Ela falou a filosofia do taekwondo, a filosofia da arte marcial. Porque a arte marcial, lógico que é uma estrutura de guerra, é uma estrutura de defesa, é uma estrutura de ataque, é uma estrutura mesmo para você criar um ambiente onde você tenha um inimigo e você para ou atacar ou se defender dele. No entanto, é uma filosofia acima de tudo. Acho que acima dessas questões da luta, do combate e do enfrentamento, ela é uma filosofia de vida. Você muda o teu padrão comportamental, se aprimora a tua forma de ver de uma forma holística o mundo ao seu redor. E até a questão também que você me contou, que em 2017 você começou a fazer o Punce, que na arte marcial ela é muito necessária para que você não tenha só o combate físico, o treinamento também da mente, da respiração, para você fazer os movimentos como se fosse um combate imaginário. Como é que é isso, esse Punce? Explica pra gente. O Punce, ele tem em várias artes marciais, né? O pessoal conhece mais também como o kata, do karatê, do samurai, né? Tá. É uma luta com um adversário imaginário. Então, você faz uma sequência de movimentos de ataque, de defesa, com o seu adversário imaginário. Você não está ali em combate propriamente, mas você está aperfeiçoando esses movimentos. Seria, teoricamente, mais para isso, mas acaba trabalhando muitas outras coisas. Tem a questão do equilíbrio, da respiração, até trabalhar um pouco potência, velocidade, né? E acho que o principal ali é você estar tentando você melhorar, assim. Legal. Você não está tentando dominar a outra pessoa, né? Você está tentando dominar você mesma quando está executando, buscando ali a perfeição dos movimentos, buscando se conhecer mais também ali naquele momento, né? Que é um dos princípios também da arte marcial, né? Sim. A gente tem assim sempre uma impressão, até para o nosso público também fazer essa acomodação de entendimento. Existe às vezes uma forma equivocada de interpretar a arte marcial ou qualquer luta como alguma coisa agressiva que você deva enfrentar outras pessoas. Enquanto que a verdadeira filosofia e intenção da arte marcial é fazer com que você faça um autocentramento, onde você tenha um autoconhecimento, e onde você faça consigo mesmo uma luta interna para que você consiga combater os inimigos do vício. Existe até
é um épico indiano, é o Mahabharata. Mahabharata, ele tem um trecho que é o Bhagavad Gita, que muitos devem conhecer até da música, que é do Raul Seixas, que é o Gita. E nesse Bhagavad Gita, ele conta a história de Arjuna. Arjuna é um grande guerreiro, e esse Arjuna, ele vai, num dado momento da luta, ele percebe que do outro lado do campo de batalha estão os seus inimigos e são todos seus familiares, são pessoas próximas. E aí ele começa a discutir, de uma forma resumida e simplista, com Deus, falando, que no caso é o Krishna, e começa a questionar, falar, por que eu tenho que combater pessoas queridas, próximas e que são tão queridas a mim ou tão íntimas comigo? Por que eu tenho que combater? Aí começa todo o enredo do Bhagavad Gita, que no fundo é só uma metáfora de você mesmo lutando contra os seus vícios, lutando contra os seus maus hábitos, lutando contra egoísmo ou coisas do gênero. Isso na arte marcial é o fundamental. Quando você consegue ir através do Punse, quando você faz um trabalho de autocentramento, onde você faz, que o Punse explica um pouco melhor para as pessoas, você tem que trabalhar a parte de respiração, a posição, que você tem que fazer um kata, o kata é uma posição de luta, tudo tem que estar no seu movimento perfeito, e aí você entra num estado meditativo de auto-melhora, onde você se auto-aprimora, para você diminuir um pouco o excesso de pensamento, o excesso de confusão mental, o excesso, inclusive, de maus hábitos, porque você começa a se focar em coisas de aprimoramento para si mesmo. Então você faz, acho que a arte marcial ela traz muito esse benefício de você se autocentrar e você ter um padrão mental mais elevado, combater certos vícios internos. A luta primeiro é interna, é isso? Sim, com certeza. A gente até fala assim para os alunos, cada um que chega lá, que vence ali o dia a dia de treino, cada um tem as suas superações, né? Seja uma criança que queria estar em casa brincando e a mãe levou lá para treinar, às vezes não queria treinar, ou um adulto que está na correria do dia a dia, mas tem que ter a disciplina ali de treinar. Então, só assim, o fato de ir até a academia treinar, você às vezes já está se superando de alguma forma, né? E cada um de nós tem esses nossos desafios, nossos medos, nossas coisas que a gente tem que superar. E ali no treino a gente consegue trabalhar isso, né, com a prática do Taekwondo, seja nos movimentos ou na luta em si, no Punse, a gente consegue trabalhar essas nossas questões fazendo o treino, estando ali no Taekwondo, né? Um dos benefícios que a arte marcial traz é esse, com certeza. E é um entendimento também e um respeito maior sobre hierarquia. A gente está numa fase onde é normal você questionar a hierarquia, onde tudo, parece que a hierarquia hoje virou alguma coisa quase que vexatória, você se submeter a alguém que manda você fazer tal coisa. Eu entendo que temos que relativizar um pouco o excesso de hierarquia só pelo ego, onde a pessoa quer dominar você só por uma questão dela ser mal resolvida. Isso é um outro ponto, mas a hierarquia nos traz um autoconhecimento, um autorrespeito, que ao fazer este conhecimento e autorrespeito, você começa a integrar com os demais. Então você respeita aquele que é mais antigo no caminho do samurai, que é o caso que eu comentei com você, estava falando com ela antes aqui do programa, que eu tenho uma experiência também do samurai, que é o caminho do Bushido. E no caminho do Bushido, no caminho do guerreiro, que chama Bushido, você tem essa questão da hierarquia muito bem definida. Então, é legal isso, porque a gente, apesar de lutar com as espadas, usar aquelas armaduras e ter o combate, fora do dojo, a gente tem um respeito gigantesco com aqueles que são mais antigos no caminho do guerreiro. Então, se eu estou com um senpai, o senpai é o mais antigo no caminho do guerreiro do que eu. Por exemplo, na hora que a gente sai para tomar cerveja, que a gente chama de birudo, a gente sai para tomar cerveja, eu tenho que servir o outro, se o copo do outro está pela metade, eu tenho que perceber isso e já servir com duas mãos, porque você é mais antiga do que eu no caminho, e eu tenho que mostrar o rótulo. Então, esse é um cuidado com o coletivo, esse é um cuidado com o próximo, é o tal do omoiari, onde você presta atenção ao coletivo, ao seu entorno, mais do que a si mesmo. E até porque, como você está num ambiente de pessoas que trabalham arte marcial, no caso são os samurais, eu sei que alguém também vai me servir quando eu estiver com o copo pela metade. Então, ninguém fica com o copo vazio. Em todos os aspectos, lógico, isso aqui é uma questão
prática de um birudô, né, de um happy hour, Sim. mas isso, para a prática diária, é fundamental perceber o que falta no coletivo, outro, o que as pessoas no ambiente estão precisando para que eu encha o copo delas. E assim, de uma forma recíproca e e retroalimentável, a gente cria um ambiente como se fosse um toros, onde a gente cria uma retroalimentação própria de mútua ajuda e de mútuo, a energia do ambiente ela fica equilibrada, né? Você mantém essa proteção. Então isso na arte marcial, quando você tem a hierarquia muito clara, você sabe que, olha, por respeito, eu vou cuidar da Lina, eu vou me dar mais atenção para a Lina porque ela está mais tempo do que eu no caminho, ela está mais tempo do que eu treinando, ela tem mais conhecimento. Independentemente se eu ganho a luta dela, se hoje por algum motivo eu consigo ganhar, eu tenho que sempre prestar as reverências para ela pelo caminho seguido há mais tempo do que eu. Então, esse tipo de coisa, na hora que você aplica para o dia a dia, você respeita os seus ancestrais. Sim. Isso faz parte da arte marcial, no né? Taekwondo é bem parecido com o que tu estás falando do samurai. A gente tem faixas, né? A gente usa o uniforme que chama dobo com faixa. E aí quando vai fazer o início, né, do treino, a gente chama de formação, como se fosse um exército, assim, porque o Taekwondo é de origem militar e a ordem é da esquerda para a direita e sempre fica por ordem de faixa, em ordem decrescente. Então, o mais graduado, a gente fala, né, fica primeiro. Então, aí vai descendo por ordem de faixa ali e se for da mesma faixa, é sempre o mais velho primeiro. E aí a gente também tem essa hierarquização dessa forma e de respeito com o nosso mestre, de saber que ele tem mais conhecimento, ele pode nos ajudar mais. E também tem o outro lado, a gente cobra muito lá na academia que os mais graduados são o espelho dos menos graduados. Então, sempre quem é menos graduado, por mais que às vezes seja até mais velho, ele vai se espelhar no mais graduado. Então, o mais graduado, ele tem essa função de cuidar, de às vezes ajudar em alguma dificuldade e ter um perfil, uma postura de exemplo para o que está começando, porque ele sempre vai olhar para o mais velho e vai querer copiar, né? Se você é branca, você olha ali um faixa azul, vermelha, é seu espelho, você sonha em chegar naquela faixa. Então, o comportamento desse mais velho é essencial para que os mais novos sigam também esse padrão de ter uma boa postura, um bom comportamento. A gente tem o juramento também do Taekwondo, o juramento e os espíritos, né? São 5 juramentos e 5 itens de espírito do Taekwondo. E tem muito esses valores, né? De cortesia, de integridade. Já citei 2, vou citar os outros 3. Perseverança, autocontrole e espírito indomável. Esses são os espíritos do Taekwondo. Espírito indomável. Isso, espírito indomável. A gente até brinca, eu falo para os meus alunos, não existe aqui no treino falar eu não consigo. Você consegue, você pode tentar, se precisar, infinitas vezes. 5, 10, 20, repete. Você vai conseguir alguma hora. Não fala eu não consigo. A gente tem esse espírito indomável, né, no Taekwondo como valor. E do juramento, é um que eu acho muito interessante. Os primeiros são respeitar meus instrutores, meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, é um juramento. Ser campeão da liberdade e da justiça. O último é construir um mundo mais pacífico. Então, tem essa questão, né, que também muita gente acha que a arte marcial, às vezes, luta, né, já vê como uma luta, vê como violência. Será que se fizer a arte marcial vai sair, sei lá, batendo na rua, né, com violência? Mas a gente, é o contrário, a gente tem essa ideia de que é nossa função ajudar a construir um mundo mais pacífico, né? Eu já vi uma vez uma frase que acho que representa bem isso, que a arte marcial é a arte de não precisar desembaiar a espada. Sim. Olha, então eu vou te pedir rapidamente, tem muitos assuntos que você colocou aqui para nos causar reflexão, e já vou pegar um gancho de alguns deles. Tá, inclusive a questão da liderança, que isso é muito importante do guerreiro e como que ele deve inspirar. Então eu vou pedir um intervalo, eu vou pedir licença para todo mundo aqui por 2 minutos para a gente ter um intervalo rapidinho. Nesse período já vai digerindo um pouco e refletindo sobre essas contribuições trazidas pela Lina e logo a gente volta no Cá Entre Nós. Estamos de volta com o Cá Entre Nós, hoje com Lina Bacelar, estamos falando sobre arte marcial e o benefício para aplicar na sua vida prática.
Estávamos antes no primeiro bloco falando a respeito da liderança e como que um guerreiro deve inspirar as outras pessoas e o ecossistema ao seu entorno para que você crie uma reverberação positiva, um magnetismo para que as pessoas queiram te seguir. Então, dentro da arte marcial, isso é um ensinamento muito forte. Você, quando se torna mestre, você puxa para si muitas responsabilidades. Ao contrário de privilégios, você vai trazendo mais responsabilidades, correto? Sim. Eu lembro quando eu peguei o grau de mestre no Samurai, foi engraçado que uma semana antes eu estava treinando, aí nesse treino, o meu senpai, ele me chamou para treinar. Aí ele começou, a gente estava lutando com as espadas, né, que a gente usa aquelas armaduras com espada de bambu e tudo, e aí ele começou a quase que me diminuir em todos os aspectos. Então eu lutava com ele, falava, você está batendo muito forte. Aí eu começava a bater mais fraco, você está batendo muito fraco, enfim. Aí de repente ele baixou a espada e falou, olha, você não está pronto, você não está, e vai lá lutar com a tua turma. Ele fez um tratamento comigo de espremer o meu ego. E eu continuei lutando a tarde toda. Na terça-feira ele me chamou e a gente faz aquele narabê, né, que a gente faz aquele alinhamento que você falou por graduação, e ele inverteu, porque eu falei que eu não podia treinar, mas ele fez questão de chamar. E ele inverteu e falou, Fábio, eu vou te entregar aqui o de mestre, tudo, e me entregou o de mestre, para resumir a história, ele me entregou o grau de mestre, e depois eu fui perguntar para ele, eu falei, olha, 3 dias antes você tinha, né, menosprezou tanto, ele falou, Fábio, que você lutava bem, a gente já sabia, mas para ser mestre, não é só lutar bem, ao contrário disso, você tem que ser um mestre na vida. Você tem que ser um espelho, você tem que ser uma referência para as pessoas, tem que ser luz na vida das pessoas. Alexandre o Grande, num dado momento que ele estava com o seu exército e o seu exército cansado, já querendo desistir nas empreitadas malucas lá do Alexandre, ele chega uma hora e estava todo mundo se rebelando, querendo parar, ele chega uma hora que ele tira a camisa e ele fala, olha, onde estão todas as minhas cicatrizes? Estão todas na frente. Porque eu sempre fui a referência, eu sempre fui na frente, eu sempre enfrentei um inimigo de frente. Eu nunca dei as costas para o inimigo e nunca deixei que vocês combatessem na frente. Então, se eu tivesse uma cicatriz, se vocês encontrarem uma cicatriz atrás de mim, eu aceito que a gente se renda e que a gente volte e não pare mais, e não continue essa empreitada. Todo mundo se inspirou, falou, vamos em frente, vamos seguir. E aí é um outro princípio muito legal que a arte marcial traz, isso eu aprendi bastante como um dos katas do Bushido, que você tem que ser uma referência e você não faz um trabalho junto às outras pessoas, um trabalho de ser furtivo. Então, no caminho do Bushido, ser um guerreiro decente, ser um guerreiro verdadeiro, quando você vai encontrar o seu inimigo, você tem que encontrá-lo de frente e não atacá-lo furtivamente. Quando a gente faz o nosso treinamento, Lina, mesmo quando às vezes a gente faz um treino que é um pouco especial, que são 3, 4 contra você, mesmo quando eu percebo, vamos supor que eu esteja com os outros 3 lutando contra você. Se eu estou ali e você vira de costas para combater aquele, eu não vou te atacar pelas costas. Sim. Isso é proibido. Isso é retirado na hora. Porque isso daí é uma forma quase que injusta de você conduzir uma luta. Sim. Porque mesmo tendo inimigos, nós temos que ser justos com o inimigo. Sim. Tem uma máxima também que fala que Deus está do lado do justo. Então, se você combate o mau combate, é melhor que você perca. Porque se você estiver combatendo em nome de alguma coisa ruim, é melhor que você perca. Não adianta você ser vitorioso de uma coisa ruim. A arte marcial, isso para o dia a dia, ainda mais nos dias de hoje, tantas questões do egoísmo, desse período pandêmico, que as pessoas puxando só para si as preocupações, não olhando o coletivo, a arte marcial entrega um cuidado gigantesco com o coletivo. Sim, a gente tem um código de ética, né? Acho que cada arte marcial tem ali as suas. A gente, por exemplo, esse de atacar por trás, no nosso caso é uma luta de pé, o taekwondo, e a gente tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, em uma competição, né? A gente não pode lutar com o dobo com sangue, por exemplo. Então, assim, se sangrou, tem que parar, tem que estancar, não pode estar sangrando como no MMA, por exemplo. Se o adversário cai, você não pode chutar ele no chão. Seria como injusto também, né? Então, você espera ele levantar para poder continuar lutando. Isso, em uma competição, o árbitro vai parar a luta, mas a gente ensina isso na academia também. Você não vai ter nenhum árbitro ali na academia, mas todo mundo sabe que você não vai chutar quem está no chão, né? Ou de costas, assim. Você sempre tem que ser de uma forma justa, realmente, né? Combater frente a frente mesmo.
E também não demonizar o inimigo. Sim, O inimigo é um tem ser, que respeitar, é um né? ser humano como a gente. Sim, Hoje ele está do lado de lá, mas aquela mesma pessoa que você está combatendo, eu tenho certeza que ele seria o seu aliado se ele estivesse do lado de cá e você teria que sim. proteger da mesma forma. Existe um princípio que os 300 de Esparta, né, aquela história lá daquele estreito de Termópilas, que eles enfrentaram junto com aliados, né, nós estávamos só os 300, eles estavam com 4.000 mais ou menos, tinham que enfrentar 2 milhões de persas. E aí, mas um dos princípios muito bonitos dele, assim, muito interessante, quando a gente, e isso os vikings também fazem, quando a gente está lutando, quando eles fazem aquele bloco de escudo, o escudo não é para você proteger a si próprio, é para você proteger quem está do seu lado, que é aquele princípio, mesmo que você serve cerveja para o outro e você está cuidando do copo vazio do outro. Então o escudo é para você cuidar do próximo, é pensar no coletivo, é pensar em ajudar. Você luta por amor, você não luta para combater o inimigo, você luta por amor, a própria honra. E defender os seus, né? E defender o seu coletivo. É sempre o coletivo para atuar em bloco, em conjunto. Por isso que eles conseguiram tanto êxito em segurar os 4 milhões de persas, desculpa, os 2 milhões de persas lá, segurando para 3 dias para poder que Esparta pudesse e toda a Grécia pudesse se recompor em sua estrutura militar para poder defender. Então, esses princípios, essa história de você defender o coletivo, de você cuidar do próximo, o amor como fundamento, na parte prática, no dia a dia, é um princípio fundamental de entendimento que combater é você ter coragem e ter coragem é agir com o coração. A própria etimologia da palavra é agir com o coração. O herói vem de eros. E isso é muito interessante. Quando você se torna um herói, é porque você agiu com o coração, agiu tendo o amor como teu fundamento básico de conduta. Quando você atua isso na arte marcial, isso fica mais claro. E até na questão da hierarquia, você respeita por amor. Você respeita aquela pessoa que está do seu lado para você combater junto o inimigo por amor. E o teu inimigo, da mesma forma. Só concluir essa exposição, recentemente a gente tem tido algumas discussões aí com algumas pessoas próximas de pessoas que causam mal, né? Tem gente que na nossa vida que causam mal para a gente. Seja questões jurídicas, que sejam questões de pessoas que desejam mal ou que realmente têm atitudes negativas contra você. Se você não é uma pessoa que promove e vibra o mal, se você for combater um mal maior, sendo você um mal menor, que você não tem experiência no mal, você vai simplesmente pegar o seu mal menor, combater um mal maior e você vai ser sucumbido, você vai perder. E não só vai perder, mas que vai ganhar vai ser o mal, porque ele vai acrescentar mal com mal. Então você vai aumentar só a energia do mal. Se você incute amor naquela pessoa, e você vibra amor e deseja que ela tenha clareza no coração dela, você está combatendo o mal com amor, aí o mal perde. Aí você começa aos poucos, e não é uma coisa romântica ou poética, é uma estratégia de guerra. O Sun Tzu, na arte da guerra, ele fala muito de outras formas, assim, ele também conecta isso com a gente. Onde você, ao incutir amor no seu inimigo, você está vibrando amor, você está colocando a visão dele para que ele tenha uma visão mais holística e correta com relação a você. Então você está colocando nele um cuidado maior, um amor, uma clareza, onde ele vai olhar para você e não vai te desejar e não vai mais te atacar. Então você está criando um fator protetivo. O bom guerreiro, ele não abre brechas, é um guerreiro onde você treina com você mesmo, como você falou sobre o Punse, você tá equilibrando, você não está abrindo brecha para o inimigo achar essa brecha e te atacar. Faz sentido isso? Faz sim, com certeza. É exatamente isso, né? Você tem que estar pronto primeiro, né? Tem que estar blindado, digamos. Se você não tem um bom equilíbrio emocional, não tem essa visão que tu falaste, aí com certeza vai perder, né? De alguma forma. Uma coisa legal que eu lembrei agora também nessa linha aí de Esparta, Lina, uma coisa muito interessante. E aí até enaltecer algumas questões do aspecto feminino nos combates ou na questão da arte marcial, e como guerreiro, né? Quando Leônidas, ele selecionava os guerreiros para fazerem parte dos 300 de Esparta, que praticamente você estava indo para a morte,
ele escolhia, uma vez só uma mulher, falou assim, por que você está levando o meu filho e meu marido? Daí ele falou, só para você eu vou responder o que todo mundo quer saber. Eu escolho os guerreiros pelas suas mulheres. São as mulheres que vão depois honrar a energia, o fundamento e todo o coração de Esparta. Porque as mulheres são as determinantes para te darem um suporte na sua frequência vibratória, no equilíbrio dos guerreiros. Então, quando a mulher tem em si, hoje, nessa confluência, o gênero feminino e a sua frequência vibratória feminina, junto com o espírito guerreiro, a gente vê tantas mães agindo de uma forma tão competente, colocando a vibração feminina de sutileza para cuidar do próximo, que é muito materno isso. Então, você juntar o ser guerreiro com a frequência vibratória feminina, acho que é uma conjunção perfeita. Então, você está de parabéns. Tenho certeza que muitas pessoas se beneficiam em estarem dentro do seu ecossistema. Obrigada. Para as mulheres, o taekwondo tem um benefício assim gigantesco. Porque a mulher tem muito isso do cuidado, da parte mais sensível, mas às vezes falta um pouco na gente esse instinto de guerra, né, de guerreira. E o taekwondo traz muito isso e traz a autoconfiança também, né? Você se sente mais confiante para agir, para estar na rua, para estar cuidando da família. Então, acho que os benefícios são imensos da prática da arte marcial para mulheres. Muito bom, Lina. Obrigado por essa contribuição, obrigado por essas reflexões. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Por dividir conosco todos esses conhecimentos de uma arte marcial, quanto que isso pode ser aplicado no seu dia a dia, na sua rotina diária e assim por diante, tá? Eu que agradeço. Obrigado, Lina. Foi um prazer. Prazer o meu. Obrigado a todos que estiveram conosco nesses 30 minutos aqui, Péricles, Cris, Tavinho, todos que estão conosco gravando esse programa. Quero que vocês em casa fiquem com essas reflexões, com esses ensinamentos, como a arte marcial pode beneficiar e ajudar bastante no seu padrão mental, na compreensão da ajuda coletiva e, mais do que isso, o quanto que isso deve inspirar outras pessoas para a gente criar uma corrente do bem sempre. Daqui uma semana a gente volta com Cá Entre Nós aqui na Band. Até lá!